Já alguma vez entrou numa divisão e, de repente, parou, sem se conseguir lembrar do que ia lá fazer? Ou talvez estivesse a meio de uma conversa animada com um amigo e o nome de uma pessoa ou de um lugar que conhece tão bem simplesmente desapareceu da sua mente? É um sentimento frustrante, não é? Quase como se a nossa própria mente nos estivesse a pregar uma partida. Estes pequenos lapsos, que muitas vezes desvalorizamos como sendo apenas coisas da idade, podem ser a ponta de um iceberg de uma preocupação muito maior. O medo de perder as nossas memórias, as nossas histórias, a nossa independência. A verdade dolorosa é que muitos de nós tememos que o declínio mental seja uma parte inevitável do envelhecimento, um caminho de sentido único para o esquecimento. Mas e se eu lhe dissesse que não tem de ser assim? E se o segredo para uma mente afiada, para uma memória tão clara como a que tinha aos 40 anos, não estivesse num frasco de comprimidos caros, mas sim no seu prato? Neste vídeo, vamos descobrir alimentos incrivelmente simples e deliciosos que a ciência moderna está a confirmar como verdadeiros protetores do cérebro. Continue a assistir até ao fim, porque o último alimento da nossa lista é algo que provavelmente já tem na sua cozinha e que pode fazer uma diferença que nem imagina. Vamos começar por algo que faz parte da nossa cultura, do cheiro das nossas festas populares e das memórias de verões passados à beira-mar. Falo de peixes gordos. Sim, as nossas queridas sardinhas, a cavala, o carapau e até o salmão. Estes não são apenas deliciosos, são verdadeiros super-heróis para o nosso cérebro. E a razão tem um nome: ácidos gordos ômega 3, especialmente um tipo chamado DHA. Pense no seu cérebro como uma casa complexa, com bilhões de pequenas divisões, que são as suas células cerebrais ou neurônios. O DHA é o principal tijolo usado para construir as paredes dessas divisões. Quando não temos DHA suficiente, as paredes ficam frágeis, instáveis, e a comunicação entre as divisões torna-se lenta e ineficaz. É por isso que começamos a sentir aquela névoa mental, aquela dificuldade em encontrar as palavras certas. Ao comer peixe gordo regularmente, estamos a fornecer ao nosso cérebro os melhores materiais de construção possíveis. Estamos a reforçar as paredes, a garantir que as mensagens passam de forma rápida e clara. Além disso, o ômega 3 é um dos anti-inflamatórios naturais mais potentes que existem. Imagine uma pequena fogueira a arder lentamente dentro da sua cabeça, dia após dia. Esta inflamação crônica é uma das principais causas de danos nas células cerebrais e está diretamente ligada ao desenvolvimento de doenças como o Alzheimer. O ômega 3 atua como um bombeiro, apagando essa fogueira, acalmando o cérebro e protegendo-o de danos futuros. A beleza disto é que não precisa de fazer nada complicado. O nosso conselho é simples: tente incluir peixe gordo nas suas refeições pelo menos 2 a 3 vezes por semana. Pode ser uma bela sardinha assada na brasa com uma salada de pimentos, um prato que sabe a tradição e que é um verdadeiro banquete para o cérebro, ou uma posta de salmão no forno com batatinhas e um fio de azeite. E não vamos esquecer as nossas conservas. Uma boa lata de sardinhas ou de cavala em azeite é uma forma incrivelmente prática, econômica e saudável de obter estes nutrientes essenciais. Pode comê-las numa fatia de pão de mistura, desfiá-las numa salada ou fazer um paté simples. Lembro-me de um senhor, o senhor Joaquim, que me contou que começou a fazer um esforço consciente para comer mais peixe. Ele dizia que, ao fim de alguns meses, notou uma diferença notável. Já não precisava de escrever listas para ir ao supermercado, lembrava-se dos recados que a mulher lhe pedia e sentia-se mais rápido a fazer as palavras cruzadas do jornal. Não foi uma mudança da noite para o dia, mas foi uma melhoria gradual e constante que lhe devolveu uma grande dose de confiança. Isto não é magia, é ciência. A nossa dieta mediterrânica, rica em peixe, azeite e vegetais, é consistentemente classificada como uma das mais saudáveis do mundo precisamente por causa destes benefícios. Os nossos avós e bisavós, talvez sem saberem a ciência por trás, já nos estavam a dar a receita para um envelhecimento saudável.
Portanto, da próxima vez que estiver no mercado, lembre-se que ao escolher uma boa cavala ou umas sardinhas frescas, não está apenas a comprar o jantar, está a investir na saúde do seu cérebro, a proteger as suas memórias mais preciosas para os anos que virão. Mas o poder de proteger o nosso cérebro não vem apenas do mar. A natureza oferece-nos uma farmácia inteira nas cores vibrantes das frutas e vegetais. E aqui um grupo destaca-se como um verdadeiro exército de defesa para a nossa mente: os frutos vermelhos. Falo de mirtilos, framboesas, amoras e morangos. Estas pequenas joias da natureza estão carregadas de compostos chamados flavonoides, especialmente um tipo chamado antocianinas, que lhes dão as suas cores ricas, do vermelho ao roxo escuro. Pense nestas antocianinas como pequenos guardiões que patrulham o seu cérebro. O nosso corpo, ao longo da vida, produz umas moléculas instáveis chamadas radicais livres. É um processo natural, mas em excesso, estes radicais livres causam danos às nossas células, um processo chamado estresse oxidativo. É como a ferrugem num carro. Com o tempo, vai corroendo a estrutura. No nosso cérebro, este enferrujamento danifica os neurônios e acelera o envelhecimento cognitivo. As antocianinas dos frutos vermelhos neutralizam estes radicais livres, protegendo as nossas células cerebrais e mantendo-as saudáveis e a funcionar corretamente. Além disso, estes compostos maravilhosos melhoram o fluxo sanguíneo para o cérebro. Um melhor fluxo sanguíneo significa mais oxigênio e mais nutrientes a chegar onde são mais necessários, o que se traduz em mais energia mental e melhor desempenho cognitivo. Vários estudos, feitos de forma simples, observaram que adultos mais velhos, que consumiam regularmente 1 ou 2 porções de frutos vermelhos por semana, mostravam um declínio da memória significativamente mais lento, como se tivessem atrasado o relógio do envelhecimento cerebral em mais de 2 anos. Integrar isto na sua rotina é delicioso e fácil. Uma mão cheia por dia é um objetivo fantástico. Pode adicioná-los ao seu iogurte natural ou papas de aveia pela manhã, transformando um pequeno almoço simples numa refeição poderosa para o cérebro. Pode misturá-los num batido ou simplesmente comê-los como um lanche a meio da tarde. E um bom truque é comprar frutos vermelhos congelados. São colhidos no pico da maturação, o que significa que mantêm todos os seus nutrientes e são muitas vezes mais econômicos e estão disponíveis durante todo o ano. A seguir na nossa lista de protetores cerebrais estão os vegetais de folha verde escura, a nossa couve galega, os grelos, os espinafres. Estes alimentos, tão presentes na nossa cozinha tradicional como no nosso reconfortante caldo verde, são incrivelmente ricos em nutrientes cruciais para o cérebro, como a vitamina K, a luteína e o folato. A vitamina K desempenha um papel vital na formação de uma camada de gordura saudável que envolve e protege as nossas células cerebrais, melhorando a sua estrutura e função. O folato, por sua vez, é essencial para a função neurotransmissora. Níveis baixos de folato estão frequentemente associados a sintomas de depressão e a um maior risco de declínio cognitivo. Ao garantir que come estes vegetais, está a dar ao seu cérebro as ferramentas de que ele precisa para se manter equilibrado e resiliente. Tente incluir uma porção destes verdes em pelo menos uma das suas refeições diárias. Pode ser numa sopa, salteados com um pouco de alho e azeite para acompanhar o prato principal, ou até mesmo em sumos ou batidos verdes. Continuando a nossa jornada pela alimentação que rejuvenesce a mente, chegamos aos frutos secos e sementes. Um pequeno punhado de nozes, amêndoas ou sementes de linhaça por dia pode fazer maravilhas. As nozes, em particular, são as estrelas. Têm uma forma curiosa, parecida com um pequeno cérebro, e a natureza parece estar a dar-nos uma pista, pois são uma das melhores fontes vegetais de ácidos gordos ômega 3. Além disso, os frutos secos são ricos em vitamina E, um antioxidante que se aloja nas membranas das nossas células cerebrais e as protege dos danos dos radicais livres. Pense na vitamina E como um verniz protetor que aplicamos num móvel de madeira para o proteger do desgaste.
É exatamente isso que ela faz pelas nossas células. Um pequeno punhado como lanche a meio da manhã ou da tarde é perfeito. Pode também picá-los e polvilhar sobre uma salada, iogurte ou sopa para adicionar textura e um impulso nutricional. Lembre-se apenas que são calóricos, por isso, a moderação é importante. Um punhado é a medida certa. Cada um destes alimentos tem o seu próprio superpoder, mas a verdadeira magia acontece quando os combinamos. A natureza oferece-nos uma paleta de cores e sabores que, juntos, criam uma sinfonia de proteção para o nosso bem mais precioso, a nossa mente. Já falamos do poder que vem do mar com os peixes gordos, da proteção colorida dos frutos vermelhos, da força verde das couves e espinafres e da riqueza concentrada dos frutos secos. Mas agora, vamos falar de algo que talvez já tenha no seu armário de especiarias, um pó dourado que tem sido reverenciado durante séculos, não só na cozinha, mas também na medicina tradicional. O açafrão das Índias, ou curcuma. O ingrediente ativo da curcuma, responsável pela sua cor vibrante e pela maioria dos seus benefícios para a saúde, é a curcumina. A curcumina é, possivelmente, um dos compostos anti-inflamatórios mais potentes encontrados na natureza. Se lembra, falamos da inflamação como um fogo lento que danifica o cérebro. A curcumina atua diretamente para apagar essas chamas, mas o seu poder vai muito mais além. Uma das propriedades mais notáveis da curcumina é a sua capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica. Imagine que o seu cérebro tem uma espécie de segurança à porta, um porteiro muito rigoroso que controla tudo o que entra e sai. Esta barreira protege o cérebro de toxinas e agentes patogênicos. O problema é que também impede a entrada de muitos medicamentos e substâncias benéficas. A curcumina é uma das poucas substâncias que consegue mostrar as suas credenciais, passar pelo segurança e entrar diretamente no cérebro para exercer a sua magia. Uma vez lá dentro, estudos preliminares sugerem que a curcumina pode ajudar a limpar as placas amiloides, que são aglomerados de proteínas que se acumulam no cérebro e são uma das características da doença de Alzheimer. É como se a curcumina ajudasse a equipe de limpeza do cérebro a remover o lixo que se acumula com o tempo. Para além disso, a curcumina aumenta os níveis de uma hormona de crescimento cerebral chamada fator neurotrófico derivado do cérebro, ou BDNF. Pense no BDNF como um fertilizante para os seus neurônios. Ajuda as células cerebrais existentes a sobreviver e a prosperar, e ainda estimula o crescimento de novos neurônios e novas ligações. Níveis mais baixos de BDNF estão associados a doenças como a depressão e o Alzheimer. Ao aumentar o BDNF, a curcumina está, na verdade, a ajudar o seu cérebro a reparar-se e a rejuvenescer. Então, como podemos usar este tesouro dourado? É muito simples. Adicione meia colher de chá de curcuma em pó aos seus cozinhados. Fica delicioso no arroz, dando-lhe uma cor e um sabor maravilhosos. Pode juntá-la a sopas, guisados ou até a vegetais salteados. Uma bebida popular é o leite dourado, que consiste em aquecer uma chávena de leite com meia colher de chá de curcuma, uma pitada de canela e um pouco de mel. É uma bebida reconfortante e incrivelmente saudável para tomar antes de dormir. No entanto, há um truque muito importante. O nosso corpo tem alguma dificuldade em absorver a curcumina sozinho, mas a natureza deu-nos a solução. Basta adicionar uma pitada de pimenta preta. A pimenta preta contém uma substância chamada piperina, que aumenta a absorção da curcumina em até 2000%. Portanto, sempre que usar curcuma, lembre-se de juntar um pouco de pimenta preta. Como pode ver, cuidar da sua memória não se trata de uma fórmula mágica ou de restrições severas. Trata-se de redescobrir o prazer de comer alimentos verdadeiros e nutritivos. Trata-se de desfrutar de um belo prato de carapaus grelhados à terça-feira, de adicionar um punhado de amoras ao seu iogurte na quarta, de fazer uma sopa rica com couve galega na quinta, de petiscar umas amêndoas na sexta e de dar um toque dourado de açafrão ao seu estufado no fim de semana. Cada uma destas escolhas é um pequeno passo, um gesto de amor para com o seu cérebro. Lembre-se,
Nunca é tarde demais para começar. Cada refeição é uma nova oportunidade para nutrir a sua mente. Não se sinta sobrecarregado a pensar que tem de mudar tudo de uma vez. Comece com uma coisa. Talvez esta semana decida apenas adicionar mais vegetais de folha verde aos seus jantares. É um começo fantástico e o seu cérebro vai agradecer-lhe. Gostaria muito de ouvir as suas experiências. Qual destes alimentos já faz parte da sua dieta? Tem alguma receita especial com curcuma ou sardinhas que queira partilhar? Deixe o seu comentário abaixo. Ler as vossas histórias e partilhar conhecimento enriquece a todos nós. Se achou estas informações úteis e quer continuar a receber dicas para viver uma vida mais vibrante e saudável, por favor, clique no botão Gosto e subscreva o canal. A sua subscrição ajuda-nos a levar esta mensagem a mais pessoas que podem beneficiar dela. Lembre-se que a sua idade é um testemunho da sua jornada, mas a sua clareza mental é um tesouro que pode e deve ser cultivado todos os dias. Cuide bem de si, alimente a sua mente com o melhor que a natureza tem para oferecer e continue a criar novas e maravilhosas memórias. Viva a sua melhor vida, em qualquer idade. Até a próxima!